Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Quando ele fala dia de trevas e de escuridão, está falando desse período que haverá a ausência de luz, a ausência de Deus, que será no período da grande tribulação. Aí diz que será dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Ou seja, assim como a luz do dia vai se espalhando por toda a terra, pelos montes, assim se espalharão as densas trevas. E depois diz, povo grande e poderoso. Em outra tradução, diz que é um grande exército, como a gente vê nessa outra versão. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais verá nas gerações futuras. Então, aqui está anunciando a vinda do exército do anticristo, porque eles virão nesses dias de trevas. Já vamos entender melhor isso. Verso 3. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra adiante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Ou seja, por onde ele passar, fará uma grande destruição. A frente dele é como o jardim do Éden, porque ele ainda não tocou naquele lugar. E quando ele passar por aquele lugar, será como um desolado deserto. E diz que nada lhe escapará. Ou seja, não haverá lugar nesse mundo onde alguém poderá se esconder por muito tempo, porque esse grande exército, por onde ele passar, vai deixar destruição, e nada lhe escapará. Assim como vimos também no verso 2, onde diz que as trevas invadirão os montes, assim como a alva, assim como o dia. Ou seja, eles vão varrer toda a terra, nada escapará deles. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Como estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Ou seja, ele virá como um exército poderoso, onde nada lhe escapará, e onde virá para destruir. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Em outra versão diz, pálidos de medo. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ou seja, eles subirão muros, não haverá proteção para o povo, para os proteger desse exército. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Será um exército tão poderoso que chegará a ser sobrenatural. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como o ladrão. Ou seja, não haverá onde se esconder, não haverá proteção, nada ficará na frente deles, não terá para onde correr, onde se esconder. Eles correrão para cumprir a sua missão e não haverá proteção. Ninguém se sentirá ou estará seguro dentro de casa. Diante dele, desse exército, tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não estará mais na terra, portanto não haverá mais beleza, não haverá mais o brilho da lua, o brilho da sua igreja, e o sol
não estará mais aqui, ele será escurecido. A presença do Senhor não estará aqui, o Espírito Santo de Deus não estará aqui. E olha só o que diz no verso 11: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem poderá suportar? Portanto, esse exército estará executando a ira de Deus sobre a terra, sobre aqueles que ficarem para trás. Será o exército do anticristo? Mas eles estarão aqui pela permissão de Deus e pela sua ordem, derramando a taça da ira de Deus sobre a terra. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixar após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Em outra versão diz: é possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Yahvé, o vosso Elohim Deus. Ou seja, irmãos, a palavra está dizendo: não fique para trás, não perca o arrebatamento, não despreze a graça de Deus, se arrependa, faça todo o esforço possível, com jejuns e com choro e com pranto. Rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Vivam em constante arrependimento. Façam tudo para agradar o Senhor. Dê ouvidos às minhas palavras. Ouçam as minhas instruções. Porque quem ficar aqui será triste, desesperador, será terrível. Verso 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está dizendo aqui: jejuai, rasguem o coração, arrependei-vos, fazei tudo o possível para não perder o arrebatamento. Quem sabe assim o Senhor os perdoa e não os deixa para trás. Muitos ficarão porque não estão se preparando adequadamente, corretamente. Não foi à toa que Jesus disse: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Fazei, pois, todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Não fique para trás, porque vai ser terrível, vai ser triste, desesperador, sem nenhuma esperança, sem ninguém para os proteger, sem o Espírito Santo de Deus. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Ou seja, irmãos, assim como Jesus foi escarnecido em sua crucificação, que olhavam para ele e riam, cuspiam e diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, a um salvou e a si mesmo não pode salvar? Da mesma forma, olharão para aqueles que ficarem para trás e dirão: aonde está o seu Deus? Do 1 ao 17, a palavra fala como será a grande tribulação, e do verso 18 ao 32, fala do fim da grande tribulação, quando o Senhor retornar. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles serei fartos,
E vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, o exército do anticristo, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Então, aqui no verso 20, fala da recompensa, como Deus irá retribuir a esse exército. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, irmãos, na grande tribulação será isso aqui que muitos irão comer: gafanhotos, lagarta, pulgão. Então não será nada fácil, não fiquem para trás. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Percebam que no final do verso 26 e no verso 27 também diz: e o meu povo nunca mais será envergonhado. E aí no verso 28 diz: depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A palavra está aqui falando do final da grande tribulação, quando o Senhor voltar e resgatar o seu povo que ainda estiver aqui. Ou seja, acabou a grande tribulação, acabou o sofrimento, acabaram-se as provações, e o povo nunca mais será envergonhado. Se essa palavra estivesse falando para quem ainda está aqui, não seria dessa forma, porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a ser envergonhados, a sofrer provações, a ser exortados, porque enquanto estivermos nesse mundo, estamos aprendendo. Mas aqui não fala para um povo que está aqui na terra, ou que vai permanecer aqui dessa forma, durante esse processo de aprendizagem, porque a palavra diz que o sofrimento acabou, e o povo nunca mais será envergonhado. Aí diz: e depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, acabou a grande tribulação, todos estamos na presença de Deus, na Nova Jerusalém, e todos nós temos o Espírito Santo. O Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne. Não haverá ninguém que pertença ao Senhor que não tenha o Espírito Santo de Deus. Por isso ele disse: sobre os servos e sobre as servas, porque no céu há hierarquia. Então existe os maiores e os menores. Aí os versos 31 e 32, ele volta a falar quando será a vinda dele. Quando isso vai acontecer? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento,
assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ou seja, até o grande e terrível dia do Senhor chegar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá ainda essa oportunidade, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, ou seja, para aqueles que lhe pertencem, ainda haverá livramento, mesmo estando na grande tribulação. E o livramento será o fim da grande tribulação, quando o Senhor resgatar aqueles que ainda estiverem aqui. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que estiverem aqui no final da grande tribulação, os que permaneceram firmes até o fim.